João Ferreira seguia pela serra de Minas Gerais, com o corpo cansado e a alma ainda mais pesada. Havia dias que ele cavalgava sem descanso, subindo trilhas estreitas, atravessando matas fechadas e evitando qualquer sinal de gente. Não fugia apenas de homens armados, fugia do que tinha se tornado depois de tantos anos vivendo à margem da justiça e da própria consciência. Aos 28 anos, João já tinha visto mais violência do que muitos veem em uma vida inteira. Criado no interior de Goiás, perdera os pais ainda jovem e aprendera cedo que o mundo não tinha piedade. Trabalhara em fazendas, carregara sacos, cuidara de gado, até que uma confusão mal explicada o colocou na mira de gente poderosa. Um disparo em legítima defesa foi o bastante para que sua vida desmoronasse. Naquela serra isolada, seu único plano era simples: desaparecer. Encontrar um canto esquecido, construir um abrigo rudimentar e viver longe de qualquer olhar curioso. João acreditava com convicção amarga que pessoas só traziam problemas. A solidão, para ele, era uma forma de proteção. A égua castanha, sua única companheira, também sentia o peso da jornada. João acariciou o pescoço do animal, murmurando palavras baixas, mais para si mesmo do que para ela. Precisavam de água, precisavam de descanso. Foi então que ele ouviu um som, um barulho suave de água correndo entre pedras. Seguindo o som, desviou da trilha principal e avançou por entre árvores altas até que o terreno se abriu diante de seus olhos. O que ele viu fez seu coração desacelerar. Um pequeno vale escondido surgia entre paredões de pedra. Um riacho de água clara cortava o campo e ao redor dele havia algo improvável naquele lugar tão bruto: um jardim. Canteiros organizados, plantas verdes, flores simples, mas cheias de vida. Aquilo não combinava com o isolamento da serra. E então ele a viu. Maria Clara estava ajoelhada perto do riacho, cuidando das plantas com mãos firmes e delicadas ao mesmo tempo. Usava um vestido simples, já gasto pelo tempo, mas limpo e bem cuidado. Seus cabelos escuros estavam presos de forma prática e havia uma serenidade em seus movimentos que fez João esquecer por um instante todo o perigo que o cercava. Quando ela percebeu a presença dele, o susto foi imediato. Maria Clara se levantou num pulo, os olhos arregalados, e correu em direção a uma pequena casa de madeira escondida entre as árvores. João tentou falar, tentou explicar, mas suas palavras se perderam no ar. Pouco depois, a porta se abriu apenas o suficiente para revelar o cano de uma espingarda. A voz dela saiu firme, apesar do medo contido. Disse que aquele lugar era privado, que ele devia ir embora. João levantou as mãos devagar, mostrando que não pretendia machucar ninguém. Disse seu nome. Disse que só precisava de água para a égua e de algumas horas de descanso. Disse também a verdade que carregava no peito. Havia gente atrás dele, gente que não se importava com justiça, apenas com vingança. O silêncio se estendeu por longos segundos. Maria Clara observou cada gesto, cada palavra, como quem mede o risco com cuidado. Por fim, permitiu que ele ficasse apenas uma noite, nada mais do que isso. Dormiria do lado de fora e ela manteria a espingarda por perto. João agradeceu sem insistir. Enquanto cuidava da égua e lavava o rosto na água fria do riacho, não conseguia parar de pensar naquela mulher. Algo em sua postura, em seu olhar atento, revelava que ela também conhecia a dureza da vida. Ao cair da noite, Maria Clara trouxe uma tigela de comida quente e deixou sobre uma pedra, mantendo distância. Comeram em silêncio, separados pelo fogo baixo, como dois estranhos unidos apenas pela necessidade. Naquele vale escondido, João sentiu algo que não sentia havia anos. Uma sensação estranha, quase esquecida. Não era segurança, era algo mais perigoso. Era a sensação de que aquele encontro mudaria tudo, mesmo que nenhum dos dois ainda tivesse coragem de admitir. A manhã nasceu silenciosa no vale escondido,
Uma neblina leve cobria o chão e o cheiro de terra molhada se espalhava pelo ar. João acordou com o canto distante de pássaros e por alguns segundos esqueceu onde estava. Quando abriu os olhos e viu o contorno das árvores, a lembrança voltou junto com o peso da realidade. Maria Clara já estava de pé. Ele a viu de longe cuidando do jardim como se cada planta fosse parte do próprio corpo. Havia ali uma rotina construída com esforço e disciplina, algo que não se improvisa. Aquilo não era abrigo temporário, era lar. João se aproximou devagar, respeitando o espaço. A espingarda não estava mais apontada para ele, mas permanecia por perto. Maria Clara falou pouco, ofereceu café ralo e um pedaço de pão feito por ela mesma. João aceitou com gratidão, sentindo algo apertar no peito ao perceber o quanto coisas simples haviam se tornado raras em sua vida. Enquanto comiam, ele comentou sobre o jardim. Disse que nunca tinha visto nada assim em um lugar tão isolado. Pela primeira vez, Maria Clara sorriu de leve. Contou que aprendera a lidar com a terra ainda criança, com a mãe, que conhecia plantas que curavam e plantas que feriam. Disse que aquele conhecimento havia sido a única coisa que conseguiu salvar do passado. Sem entrar em detalhes, revelou que vivia ali sozinha havia anos. A cidade mais próxima ficava longe e ela só descia quando era estritamente necessário. Trocava ervas e remédios naturais por mantimentos. Era assim que sobrevivia, sozinha, mas em paz. João sentiu vontade de perguntar mais, mas se conteve. Havia dor naquela história, e ele reconhecia o peso do silêncio porque também carregava o seu. Preferiu falar de si. Contou sobre os trabalhos que teve, as estradas percorridas, as escolhas feitas por falta de opção. Falou do homem que tentou matá-lo e da reação que mudou tudo. Maria Clara ouviu sem interromper. Quando ele terminou, apenas disse que entendia o que era ser julgado por algo que ninguém quis ouvir direito. Aquela frase simples criou um elo invisível entre os dois. Ao longo do dia, João ajudou no que pôde. Buscou lenha, consertou uma cerca antiga, carregou água. O braço ferido começou a incomodar mais e Maria Clara percebeu. Sem pedir permissão, pediu que ele se sentasse. Limpou o machucado com cuidado e aplicou uma mistura de ervas que ardia, mas trazia alívio. A proximidade fez o silêncio ficar diferente. Não era mais desconfiança, era cautela misturada com curiosidade. Os olhares se encontravam mais do que deveriam. Pequenos gestos ganhavam significado. No fim da tarde, enquanto o céu mudava de cor, João ouviu algo que fez seu corpo travar. O som distante de cascos. Não era a imaginação, ele conhecia aquele som. Alguém estava subindo a serra. Maria Clara percebeu a mudança em seu rosto. João confirmou o medo que tentava esconder. Disse que provavelmente o haviam seguido. A chuva que começava a cair tornava o rastro ainda mais fácil de encontrar. Ela pensou rápido. Disse que havia uma trilha antiga, quase invisível, usado apenas por caçadores. Um caminho que subia pela mata fechada e levava para longe do vale. João se recusou a ir. Não queria trazer perigo para aquele lugar. Não queria envolver aquela mulher em algo que não lhe pertencia. Maria Clara o encarou com firmeza. Disse que algumas escolhas não eram sobre querer, mas sobre fazer o que precisava ser feito. Pegou uma sacola pequena, colocou alimentos, remédios e entregou a ele. Mandou que seguisse as instruções com atenção. Antes de partir, João hesitou. Disse que voltaria quando tivesse certeza de que o perigo havia passado. Maria Clara não respondeu, apenas assentiu como quem já sabia que aquele adeus não era definitivo. Enquanto João desaparecia entre as árvores, o som dos cascos se aproximava. E naquele momento ficou claro que a decisão de ajudar teria consequências que nenhum dos dois ainda conseguia prever. João passou dias escondido nas partes mais altas da serra, dormindo pouco e pensando demais. O corpo estava ali,
atento a qualquer ruído, mas a mente insistia em voltar para o vale, para o jardim, para Maria Clara. A cada amanhecer, a sensação de estar em dívida com ela crescia. Ele sabia que não poderia simplesmente seguir caminho como sempre fizera. No quarto dia, decidiu voltar. Precisava ter certeza de que ela estava bem. Desceu com cuidado, usando trilhas secundárias, atento a qualquer sinal de movimento. Quando se aproximou do vale, ouviu vozes antes mesmo de enxergar a clareira. O som não deixava dúvida. Homens. 2 cavalos. Um terceiro parado. O coração de João disparou. Ao alcançar um ponto mais alto, viu a cena que gelou seu sangue. 2 homens armados circulavam a casa de madeira. Um corpo estava estendido próximo ao riacho, imóvel. Maria Clara estava na varanda, segurando a espingarda com firmeza, mas o vestido estava rasgado no ombro e havia sujeira em seu rosto. Um dos homens gritava, exigindo saber para onde João tinha ido. Prometia incendiar tudo se ela não falasse. Maria Clara respondeu com voz firme, dizendo que não sabia de nada e que aquele homem havia tentado forçá-la a entrar na casa. João não esperou mais. Apoiou o corpo, respirou fundo e disparou para o chão, perto do cavalo de um deles. O animal se assustou, quase derrubando o cavaleiro. João avançou, arma em punho, deixando claro que não iria recuar. Disse que se afastassem, disse que aquilo já tinha ido longe demais. Um dos homens tentou reagir. João foi mais rápido. O disparo acertou a mão que segurava a arma. O outro hesitou. Maria Clara aproveitou o instante e manteve a espingarda apontada, deixando claro que sabia usá-la. Os homens recuaram, ameaçando voltar com mais gente. João respondeu que estariam esperando. Eles partiram, levando o medo e deixando o silêncio pesado no ar. João correu até Maria Clara, perguntou se ela estava ferida. Ela apenas disse que estava viva. Quando a tensão cedeu, o corpo dela tremeu. Maria Clara se permitiu chorar pela primeira vez desde que tudo começara. João a amparou, sentindo o peso da culpa esmagar seu peito. Ela contou que um dos homens tentou invadir a casa. Ela atirou para se defender. Não sabia se ele sobreviveria. Aquele corpo no chão era a prova de que o vale nunca mais seria seguro. João entendeu naquele instante. O lugar que para ela era refúgio, agora era ameaça, e a ameaça tinha o nome dele. Disse que precisavam ir embora, que aqueles homens voltariam, que não haveria mais paz ali. Maria Clara resistiu. Olhou para o jardim, para a casa construída com tanto esforço, para tudo que representava a sua história. Mas no fundo sabia que ele estava certo. Enquanto arrumavam o que podiam carregar, João enterrou o homem próximo à mata, em silêncio. Maria Clara recolheu sementes, remédios, objetos simples e um pequeno embrulho que guardava há anos. Partiram ao entardecer, seguindo trilhas difíceis, evitando caminhos óbvios. Caminharam até a exaustão, parando apenas quando a noite já os envolvia por completo. Ao redor de uma fogueira fraca, Maria Clara contou sua história. Falou do pai, um ex-militar que nunca voltou inteiro da guerra. Falou da mãe, que morreu de doença quando ainda havia esperança. Falou do dia em que encontrou o pai sem vida e decidiu que nunca mais voltaria para a cidade. João ouviu em silêncio. Depois contou a própria história. Falou dos erros, das mortes que carregava na memória, das noites sem dormir. Pela primeira vez, não tentou parecer forte. Quando a fogueira se apagou, ficou claro que ambos estavam no ponto mais baixo de suas vidas. Sem casa, sem rumo, apenas um no outro. E ainda assim, havia algo diferente. Uma sensação de que depois daquela queda, não havia mais para onde descer. A caminhada seguiu por dias. O cansaço era constante, mas a determinação falava mais alto. João e Maria Clara avançavam pela serra em silêncio, atentos a qualquer som que pudesse indicar perseguição. A cada passo, deixavam para trás não apenas trilhas, mas versões antigas de si mesmos. Quando chegaram a uma região mais baixa, perto de um vale aberto, João reconheceu o lugar. Ali vivia Antônio,
um antigo conhecido que havia trocado a vida errante por uma pequena fazenda no interior de São Paulo. Um homem simples, de palavra firme, que ainda acreditava que gente honesta merecia uma segunda chance. Antônio os recebeu sem perguntas. Ofereceu comida, abrigo e silêncio, que era tudo o que precisavam naquele momento. Foi ali que João decidiu ficar. Disse que estava cansado de fugir, cansado de sobreviver sem viver. Com o passar das semanas, o perigo foi ficando distante. Os homens que os perseguiam nunca apareceram. O tempo tratou de enterrar os rastros, assim como as histórias mal contadas. João começou a trabalhar na terra, ajudando Antônio com o que fosse preciso. Maria Clara encontrou o solo fértil novamente, não apenas para plantar, mas para ensinar. Seu conhecimento com ervas logo se espalhou pela região. Pessoas simples começaram a procurá-la. Pequenos males foram tratados, dores antigas aliviadas. Ela voltou a sentir propósito, algo que acreditava ter perdido para sempre. O vínculo entre ela e João cresceu sem pressa. Não houve promessas vazias nem declarações exageradas. Houve cuidado, houve respeito, houve escolha diária. Em uma noite silenciosa, sob um céu limpo, João falou do futuro pela primeira vez, não como fuga, mas como plano. Pediu que Maria Clara ficasse com ele, não por necessidade, mas por vontade. Disse que não tinha muito a oferecer, apenas trabalho honesto e presença verdadeira. Maria Clara aceitou sem discursos, apenas segurou a mão dele, como quem já havia decidido muito antes. Meses depois, levantaram uma casa simples perto de um riacho, nada grandioso, forte o suficiente para resistir. Maria Clara plantou um novo jardim, diferente do primeiro, mas cheio de significado. Cada muda colocada na terra era uma lembrança transformada em esperança. O passado não desapareceu. João ainda carregava marcas. Maria Clara ainda lembrava do vale perdido. Mas aprenderam que dor não precisa definir destino, pode apenas ensinar. Essa história nos lembra que, mesmo quando tudo parece destruído, ainda é possível recomeçar, que refúgios não são apenas lugares, mas pessoas, e que o amor, quando nasce da coragem e da verdade, pode florescer nos terrenos mais improváveis. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe sua opinião nos comentários. Sua experiência também pode inspirar outras pessoas. Siga o canal para continuar acompanhando histórias que falam de vida, escolhas e recomeços.